Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, dedicado a falar sobre temas relacionados com a mediunidade, relacionados com a sensibilidade do ser. E eu quero começar hoje bem contentinha, agradecendo as pessoas que se manifestaram, e nós temos então uma turma formada para a gente trazer o curso Como Lidar com a Ansiedade. Estamos já na primeira aula, então, né? Que vai por aqui, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook. E quem não puder assistir agora, entra depois no canal Mediunidade Clínica, lá no YouTube, que vai ficar gravado lá para você assistir a hora que você puder. Lá você acessa as imagens que às vezes não aparecem durante a aula. A gente deixa tudo gravado para você, inclusive a tela de lição de casa, tá? Porque esse curso tem lição de casa. Então, a gente participa, a gente envia para os nossos amigos que também gostariam, se ajude a divulgar o tema, porque vou mostrar para você durante a aula o quanto subiu a ansiedade, né, aqui no nosso meio, no país, por conta de Covid e tudo mais. Então, quando a gente fala de curso, gente, e de curso que tem a ver com as nossas emoções, que é o que nós estamos fazendo aqui, nós temos que ter comprometimento, sabe? Porque curso não é terapia. O aluno do curso, ele é capaz de caminhar só com a aula, porque é só o recurso que ele tem, né? E há clientes que nem sempre conseguem apenas com a aula. Então, aí esse cliente, ele vai procurar terapia, mas aqueles que pediram o curso, a gente vai contar também que tem lição de casa, ou seja, as ferramentas técnicas, né, usadas para educar, controlar, ensinar a trabalhar com esse processo, a própria pessoa tem que fazer isso. Gente, é que nem lê. Você não pode esperar que o outro aprenda a ler para você ler. Não é assim. Cada um tem que cuidar de si. Então, a gente tem que fazer, tem que arregaçar as mangas, tem exercício, é para fazer o exercício, é para olhar com seriedade, é para dedicar um tempo, porque esse tempo que você está dedicando não é para mim, esse tempo que você está dedicando é para você. E quando você melhora, o mundo inteiro melhora, porque tem um lá que fez uma luzinha, o outro fez outra luzinha, o outro fez outra luzinha e a gente vai clareando o caminho. Sabe, eu vou me dedicar, vou trazer o melhor de mim para você e você dá o melhor de você para você. Quando eu faço o melhor e você faz o melhor, a gente só tem que melhorar, entendeu como é que é? Aí a pessoa tem preguiça, faz procrastinação, deixa para amanhã. Não, dá um tempo para você. Então, vamos lembrar como é que é esse negócio de ansiedade aí. Vamos olhar para a gente e perceber que a ansiedade é uma coisa que você sente aqui, né? Um sentimento, uma coisa que vem aqui pro peito. Um sentimento gostoso? Não, sentimento meio que de apreensão, meio que uma afobação, meio que um medo. Ela tem umas caras assim, sabe? Ai, aquela pessoa que ela é nervosa com tudo, né? Ótimo, então está apresentado. A gente está falando da ansiedade, uma preocupação intensa, exagerada, né? Com alguma situação. Então, a minha cliente do momento anterior, ela chegou lá, ela falou assim, olha, eu fui diagnosticada com TAG. O que é isso? Não sei o que é isso. Então, sabe, gente, é isso que nós estamos falando, é essa ansiedade generalizada. Nós vamos dar alguns nomes e vamos mostrando como é isso, para a pessoa até poder entender. Porque como é que eu posso atuar num processo que eu não sei o que é isso?
Como é que você faz um bolo que você não sabe como é que faz? Como é que você lava uma roupa se você não sabe ligar a máquina? Então, a gente tem que entender o que está acontecendo com a gente, tem que perguntar se isso tá bom ou se tá ruim. Ah, tá ruim. E aí eu tenho que perguntar ainda, o que eu quero fazer por mim? É nessa hora que a gente vai trabalhar junto. O que eu quero, o que eu posso, e a gente vai conversar sobre isso para a gente ver o que a gente pode fazer. Nossa ansiedade, gente, esse sentimento, do jeito que a gente fala nesses últimos tempos, parece que a ansiedade é um horror, é um pecado mortal, quem tem ansiedade vai para o inferno. Não é assim. Nós temos a ansiedade, ela tem uma parte que ela é saudável, que ela é natural. É um processo natural, o ser tem aquilo. Então tem uma parte que ele é saudável, quando passa daquilo para frente, aí é doentio, aí é patológico. Então, pensa na febre. Todo mundo tem uma temperatura até 36, 37, 37,5, tá bom. 38, 39, 40. Aí já tem uma doença por trás. Assim também é a ansiedade, com a diferença que não existe um termômetro físico para você pôr aqui debaixo do braço e esperar que ele diga se você está ansioso de forma saudável ou de forma patológica. Então, vamos pensar assim, que um pouco de ansiedade, quando não está com febre, tá? Um pouco de ansiedade estimula a pessoa a entrar em ação. Olha, eu preciso ir para a cidade, então eu tenho que pegar o meu documento, o meu dinheiro, tenho que estar vestida adequadamente, né? E saio e vou. Eu preciso trabalhar amanhã, eu preciso viajar. Então, esse eu preciso. E um pouco de ansiedade te leva para uma ação, te leva para um comportamento. Agora, quando isso é excessivo, faz exatamente o contrário. Eu estou tão ansioso, mas eu estou tão afobada para eu fazer esse exame, para eu fazer essa prova, para eu fazer essa entrevista, que eu chego lá na hora da prova e dá um branco. Aí eu não escrevo nada. Quer dizer, uma ansiedade excessiva pode provocar uma crise que, sabe, me impede de agir, é como se eu me sabotasse. Eu fui lá para fazer a prova e agora deu branco e eu não consigo escrever. Eu me levei para fazer a entrevista, chega lá, eu tô tão nervoso que eu faço xixi na roupa, e aí como é que vai fazer? Pronto, já perdi o emprego ali, né? Então, a ansiedade, ela pode ser saudável ou ela pode ser patológica, tá? E a gente vai aprendendo a lidar com ela à medida que a gente vai conhecendo. Então, se fez uma escala que eu trouxe para você, dois psicólogos americanos, né? Robert Yerkes e John Dodson, eles se juntaram, eles gostavam de estudar, eles estudaram, mensuraram, fizeram um estudo aprofundado sobre esse estado de ansiedade. Depois eles fizeram uma escala que foi publicada, que a gente aprende lá na escola, que está nos livros para você procurar. Como é que é essa escala? É assim: ansiedade pouca, ansiedade baixa, não tenho nenhuma ansiedade, tô calminho, não faço nada, tô calmo, empurro tudo com a barriga, não faço nada. Aí a vovó, que não tinha estudado, ela falava assim: espera a água bater na bunda, como você sabe que ele vai fazer as coisas. Então, já é uma ansiedade moderada. Então, um pouco de ansiedade, uma ansiedade moderada, leva a gente a um desempenho maior. E aí você vê, sai da cor verde e vai para o amarelo. E tem o ápice do desempenho ali, aonde você está num nível de ansiedade legal, que você trabalha, você executa, então tudo bem. Aí, quando passa daquele limite, que havia de ser o nosso termômetro lá da febre, né, na nossa analogia, ansiedade não dá febre, viu, gente? Então, vamos entender certo esse negócio aí, que é uma analogia, tá? Pode até dar, mas nem sempre. Então,
Quando você está naquele nível bom de ansiedade, você está desenvolvendo bem. Mas aí começa, aí eu tenho prova, eu tenho exame, eu tenho faculdade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar isso, eu tenho que fazer aquilo, meu filho chora, o telefone toca, pronto, aí eu fico naquela loucura, eu chego num estágio que eu não estou rendendo mais nada, eu entro na exaustão e quanto mais a ansiedade vai crescendo, depois que passou daquele ponto limítrofe, eu começo a entrar num processo de não produção, de frustração, de angústia. Adoeceu, pronto, acabou, já tá tudo. Então, vamos entender direitinho. Numa ansiedade, tudo que é demais, né? Uma ansiedade demais, pensa no sal. Você põe uma salada sem sal, ela é meio que sem gosto. Você faz uma carne sem sal, feijão sem sal, arroz sem sal, a comida fica meio que sem gosto. Agora, se você puser 1 quilo de sal no feijão, não dá para você comer. A ansiedade é para você pôr pitadas, tá? Pitadas de ansiedade na vida. O excesso, quando ela é muita ansiedade, ela causa prejuízos na vida do sujeito e na vida das pessoas ao redor. Você já conviveu com gente com excesso de ansiedade, você sabe que é uma tragédia, né? Agora, quando essa ansiedade é moderada, então tá legal. Ansiedade fraca, desempenho forte. Ansiedade forte, desempenho fraco. Entendeu? Vai apontando aí, vê de novo, volta a fita depois. É preciso entender com o que você está lidando. Então, eu não preciso brigar com a ansiedade. O que a gente precisa? A gente precisa dosar a ansiedade. É isso, pitadas de ansiedade, usando uma força que a natureza nos deu para trabalhar a nosso favor e não contra nós. Aqui no Brasil, país que nós vivemos, né? É o maior país do mundo em nível de ansiedade. Nós já éramos campeões de ansiedade em 2017. Gente, né? Fera, né? A gente pode ser melhor em outra coisa. Por que a gente não é melhor em educação? Os outros nasceram mais inteligentes? Não, eles se educaram melhor, não é? Quando você vê o outro gráfico que está escrito prevalência de ansiedade por país, aí você vai perceber essa história de ser o maior. Quem vem lá no topo? No topo vem o Brasil. Depois desce lá, vem o Paraguai, vem a Noruega e vai por aí afora. Mas o topo, o lugar que tem a gente mais ansiosa é o Brasil. Esta data, este levantamento é antes da Covid, tá? Agora, faz uma pausa aí e vamos falar assim. Brasil, país mais ansioso do mundo. Pensa como é isso para médium. Brasil é o lugar que tem mais mediunidade no mundo também, porque as pessoas, o país é muito grande, junto o maior número de pessoas. Agora, como que é ser um médium ansioso? Como é captar com a sua antena mediunidade que está ao redor, quando você mora no país que tem o maior número de ansiosos? Vai, fecha o parêntese e vai meditar sobre isso, tá? Olha o seu nível de ansiedade, lembra que ele tá aqui exuberante, pleno, radiante, e ao mesmo tempo que você emite, você atrai. Essa é uma questão mediúnica, que o curso de mediunidade lá fora não aborda, porque falar de mediunidade não é científico. Pergunta para o médium que tem uma mediunidade exacerbada o que ele acha desta opinião, para eu falar para você que aqui é um canal de mediunidade e que eu vou falar de ansiedade e de mediunidade, sim, com a maior tranquilidade do mundo, sem ansiedade, tá? Porque a gente faz uma
integração de conhecimento e eu não deixo na minha clínica a mediunidade de fora. Ela não fica sentada lá na hora da espera, na sala de espera. Ela entra para dentro com o meu cliente, porque o meu cliente é o que ele tem. E se ele tem mediunidade, eu vou tratar disso também, porque é assim que eu entendo. E aqui nós vamos falar da mediunidade e fazer esses apontamentos, esses links com a mediunidade, tá? E aí você chega aqui e olha lá para o mapa, antes e depois da Covid, como ficou o desenho lá do gráfico para a gente ver. De acordo com as mais recentes pesquisas da Fiocruz, né, que é aquela fundação de conhecimento científico, isso é que é integração, gente. Você pega um dado e pensa sobre ele e não fica brigando com nada. Integrar, fazer uma trança. Você sabe como é que é leite integral? Leite integral é aquele leite que tá lá o sorinho, tá lá o líquido, tá lá a gordurinha, tá lá tudo. Ainda você não começou a desnatar a isso e mais aquilo. Ciência é uma parte desnatada da consciência, tá? Então, a ciência é feita de consciência. Eu preciso ter uma consciência para pensar na ciência e não o oposto, tá? Então, nós vamos integrar o conhecimento. Então, fui lá, levantei os dados da Fiocruz, da UERJ, que está lá trazendo a informação para a gente. E olha, o azulzinho é o que a gente tinha de ansiedade antes da Covid. E o preto é o que a gente tem em ansiedade depois da Covid. Em torno de 85 milhões de pessoas na população do Brasil têm ansiedade. Você entendeu por que o tema chegou aqui? As pessoas pediram, mas eu gosto de trabalhar com quem trabalha. Quem não trabalha fica difícil, né? E a gente gosta da pesquisa, gosta de saber, gosta de trazer dados informacionais para você aqui, corretos e atualizados. Então, a IQVIA, que faz auditoria do receituário nas farmácias sobre a venda de antidepressivo, aquele que o cara vai tomar porque ele está tenso. Então, houve um acréscimo de 55,6% depois e durante a Covid. Pega esse tempo, estuda tudo isso, vê o quanto vendia antes e agora. Então, a pandemia de Covid não foi só de Covid, foi de ansiedade também. O consultório de todo mundo ficou assim, igual um sorrisal no copo com água, borbulhando. As pessoas chegavam com medo disso, com medo daquilo. Olha, porque eu não saio na rua, porque eu vou e porque não vou, e porque, sabe, eu ponho lá o alimento para ficar não sei quantas horas lá. É uma coisa absurda, um medo absurdo. Você faz a sua higiene, sim, mas você fez sempre. E teve gente que andava com uma máscara, 2 máscaras, 3 máscaras. E eu recebi visita, assim, 5 estrelas de 2 máscaras. Ela usava 2, eu não usava nenhuma, na média estava tudo certo, né? Gente, sabe, você toma cuidado, mas dentro da tua casa, você precisa andar de máscara? Ah, precisa. Então anda com as suas ansiedades, com as máscaras, com o seu medo, com a sua fobia. A pessoa não sabe distinguir quando tá saudável e quando tá patológico. Agora, se a pessoa comum não sabe, imagina um médium, como é que fica no meio disso tudo. Lembrando para os médiums que ansiedade é sentimento, você sente aquilo. Sentimento tem frequência. Sentimento tem frequência. Então, o médium ansioso emite essa frequência, emite e recebe. Se é um ímã, você emite e recebe. O seu ímã, ele emite, mas ele não puxa as coisas também? Então, né, o médium tem que ficar na melhor frequência que ele puder, porque senão ele fica carregando o dele e o que está solto no ambiente. E você não foi feito para carregar
Pensa assim, a lâmpada. A lâmpada ela foi feita para ligar com 110 volts. Você põe a carga dela de 110, depois você acrescenta mais 110, você queima a lâmpada. É um pouco isso, tá? Para a gente exemplificar. Então, no processo doentio, no processo patológico, né? Apesar de ser uma reação natural, você sabe, mas ela pode, não é que ela vai, é que ela pode se transformar num distúrbio. Não tem termômetro para medir. Então, ela pode começar assim de pouquinho e você não toma conta. Você deixa aquilo te invadir e deixa aquele sentimento tomar conta do seu corpo e da sua vida. Aí fica difícil, não é? E quando que é isso, Aparecida? Quando ela começa a subir, a me invadir? É quando ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia, ela começa a atrapalhar o nosso relacionamento, ela começa a atrapalhar o nosso estudo, a nossa vivência, o nosso trabalho, a nossa produção. Então, ela está atrapalhando o seu dia a dia? Tá. Então presta atenção. Porque eu tô lá e eu tenho que conviver, por exemplo, com o meu emprego, como mostra a nossa imagem, né? Então, eu tenho que conviver com o nosso emprego, com a nossa pressão que existe ali, as inseguranças, a rua, o assalto, a imprensa que fica na minha cabeça, né? Ah, mas eu ainda estudo, eu tenho a faculdade, eu tenho as minhas responsabilidades, Aparecida, como é que eu vou fazer? Eu tenho que tomar as minhas decisões, como que é? Então, você vai lembrando que tudo isso tem frequência. Uma frequência, pensamento tem frequência, mais leve ou mais densa, o sentimento tem frequência, mais baixa ou mais alta, então vai ficando uma coisa meio que difícil para o normal e para o não e para o patológico, né? Então, nós tivemos lá para trás, nos inícios de 1900, aparece lá, nasce em 1927, o menino que ele vai estudar e ele fica psiquiatra e ele gosta de estudar esses processos todos e ele monta um estudo grande que leva muito tempo e ele faz uma escala que é conhecida como a escala de consciência. O PhD, psiquiatra, Dr. David Hawkins, ele faz, e você pesquisa lá depois quem foi, e você pesquisa aí na vida dele um pouco para situar, não dá tempo de falar tudo aqui, mas resumindo, ele era médico, ele era psiquiatra, ele era pesquisador, professor de espiritualidade, psiquiatra, professor de espiritualidade, professor de espiritualidade ecumênica, não tinha uma religião assim fechada, ele entendia que há uma força maior, ele entendia que a religião como o religare, né? Eu religo à fonte da vida, então era uma espiritualidade ecumênica, ele é um autor internacional e aqui tem livro traduzido dele. E o que ele traz nesse livro? Ele traz uma escala que a primeira imagem é na forma de um cone e que eu quero que você veja que lá embaixo ele põe um sentimento de vergonha, de culpa, de apatia, de tristeza. Então ele vai pondo uma classificação segundo os estudos que ele elaborou. E aí ele vai subindo, ele chega lá na coragem, depois ele passa pela razão, depois ele chega lá na iluminação, né? Então, ele vai dando uns pontos e você vê que ele vai trabalhando nas cores do arco-íris ali do lado para a gente entender, para facilitar a nossa compreensão, que quando você está com vergonha, você está assim num sentimento muito denso, assim, muito pequenininho, muito pesado de carregar. E quando você está na alegria lá em cima, tá leve, tá gostoso, tá lá na ponta do arco-íris, né? Então, ele fez uma escala. E essa escala nos ajuda a entender quais são as frequências emitidas por nossos pensamentos ou por nossos sentimentos. Então, ele foi quem trouxe isso para o meio acadêmico, fez a escala, deixou lá, né? E você se utiliza ou não, se você quiser, para entender um pouco melhor.
A princípio, é por meio desses pensamentos e sentimentos que nós criamos a nossa realidade, não é? Então, se eu vivo ou numa tristeza, ou numa culpa, ou numa apatia, o meu universo vai ser um universo pequeno, denso, fechado, chato, e que meus amigos vão ser tudo sempre assim. Você já conviveu com gente cheia de tristeza, cheia de apatia? Não, é ruim, é ruim. E você já conviveu com gente alegre, gente risonha, gente contente, não é? É mais gostoso, não é? Então é disso que a gente está falando. A pessoa exala de si essa frequência. É igual perfume. Se você puser um perfume gostoso, a pessoa que está do seu lado vai sentir um perfume gostoso. Ela tem prazer de ficar perto de você. Se você usar um perfume muito fedido, né? Aí a pessoa não vai gostar. Então, olha para o perfume, para a suavidade do seu pensamento ou não. Olha para a fragrância do seu sentimento ou não, porque é com o nosso pensamento e o nosso sentimento que nós vamos criar a nossa realidade. O hindu, ele diz assim, que a primeira, você tem o centro da vida, que é Deus, que é o Pai do céu, o nome que você quiser dar, não é? Mas você tem o centro da vida, a fonte da vida. A primeira emanação ao redor da fonte da vida é a mente. Só depois da mente é que entra a emanação do sentimento. Então, nós vamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, mas não é para brigar com o pensamento. E não é assim, tem que fazer um pensamento positivo. Positivo tem que ser você. É você que manda no pensamento. Se você fala o pensamento positivo, é o pensamento que manda em você. Não, eu é que vou olhar o meu pensamento e ver o que eu tenho pensado e ver e vou começar a perceber se quando eu penso isso, quando eu penso aquilo, o tema, o conteúdo do meu pensamento me faz bem ou me faz mal. Tem coisa que quando eu tô pensando, eu sinto um aperto aqui, eu sinto, sabe, meu peito apertado. Então, não quero essa coisa para mim, não quero ver isso. Eu vou ter que dar um outro jeito de lidar com essa situação, porque esse jeito que eu escolhi não tá bom. O corpo vai mostrando pra gente, né? Uma outra representação da mesma ideia da consciência mostrada pelo Hawkins é o triângulo que vem descendo, né, uma parte lá de cima e vem ficando fininho, 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 fininho e chega num ápice aqui embaixo, que são os mesmos sentimentos aonde ele está colocando lá, só que essa escala tá sem pontuação, tá só no desenho para você ver, mas você veja o medo aonde ele tá da coragem para baixo, 1, 2, 3, vai indo, vai descendo a escala, né? Então, e como é que ficou o país todo com medo de pegar a Covid? Como se todo mundo, 100% da população, não soubesse o que fazer. Todo mundo sabia, fazia, mas queria ter o mais absoluto controle sobre a situação. Ter o controle sobre a situação de uma forma saudável é bom. O que eu posso? O que eu posso de verdade fazer? Tomar conta do meu sono, da minha alimentação, dos meus pensamentos, da higiene da minha casa. Isso eu posso. Agora eu posso sair no ar procurando onde estão os vírus para apagar, para dar uma sprayzada nele? Não posso. Então, as coisas que eu posso fazer, eu posso. E as coisas que a ansiedade me leva a fazer, olha, então veja, aquilo que está fora do meu alcance, olha se eu quero abraçar, porque se eu abraçar para fazer coisas que estão fora do meu alcance, é um convite à ansiedade, bom pensar nisso. Então, aí você olha lá no mapa, hoje no mapa do Brasil, 40% de gente está lá com ansiedade, repartido lá. Não posso mudar as coisas lá fora, não dá. Cada um, mas aonde é a única pessoa que eu posso mudar? Eu. Você não muda marido, irmão, pai, mãe, filho, ninguém.
Ninguém. Cada um é uma individualidade. A única pessoa com a qual você vai viver a sua existência inteira é você. Então, eu não posso carregar o mundo nas costas, não posso. Então, cada um vai para dentro de si e vai dizer que é responsável por si. E o resto, que não for o si que está aqui, joga fora, deixa sair, deixa do lado. Eu tenho que conhecer a minha essência aqui. Outra coisa, gente, eu não posso escolher o que chega. Foi você que escolheu o vírus, você que escolhe a doença, você que escolhe o acidente? Não, não fui eu que escolhi o que chega. Mas eu posso escolher a minha resposta ao que chega. Isso eu posso escolher. Então, se você tem uma ansiedade, você pode escolher uma outra resposta. Você tem uma ansiedade, mas você não é uma ansiedade com duas perninhas andando no mundo. Separa, a ansiedade é um estado e vai passar, porque eu vou fazer para que ela passe. Pensa em contaminação energética, é disso que eu estou falando. Então, eu não vou me deixar contaminar pelos 40% que estão loucos aí atrás com seu processo excessivo de ansiedade, né? Na ansiedade exagerada, o sujeito se sente ameaçado. Nós vivemos numa cidade grande, tem um monte de coisa, as ameaças estão por aí, então tem gente que não sai, que não vai para a rua. Nas grandes cidades, as chances de nós termos uma ansiedade é maior. Em algumas profissões, é aparentemente também maior do que outras. Aparecida, por que aparentemente? Vai lá ver a profissão. Você tem 44% para os professores, 50% de ansiedade para os bancários, 74% para o pessoal da saúde. Tá, tudo bem. E por que é? Isso é um desenho no final de pandemia, do final para mais para cá, né? Então as pessoas carregam essa ansiedade. Mas agora eu quero que você preste bem atenção, porque esse é um gráfico de profissão. Agora eu quero que você preste bem atenção. A ansiedade não está na profissão. A ansiedade está na pessoa. Por que o gráfico lá em cima dos professores está em branco? Porque tem professor que não entrou no processo de ansiedade. Por que o do bancário está em branco? Porque o bancário tem uma parte que não entrou. Por que o pessoal da saúde tem uma parte em branco? Porque tem uma parte que não entrou. Se eles não entraram, eles já sabem lidar melhor. Então, deixa eu ver o que eles fazem para eu fazer também, porque então, tá? Então, a ansiedade não está na profissão, a ansiedade está na pessoa e ela é bem democrática. Ela entra em qualquer porta que se abra. Ela não vê que se aquela pessoa, qual é a profissão da pessoa, porque você viu que as profissões estão lá. Ela entra em qualquer profissão. Ela entra em qualquer raça, ela entra em qualquer cor, ela entra em pessoa com qualquer credo, ela não tem problema de se é homem, se é mulher, não tem, se é homofóbico, se não é, não tem, ela pega todo mundo. Nível social também não adianta, sabe? Aquele povo com o nariz em pé, que eu não sou desta classe. Essa classe também tem. Então ela é bem democrática mesmo, né? E qual é a causa, Aparecida? Olha, causas são inúmeras, mas a básica é a falta de educação emocional. Eu não sei trabalhar com as minhas emoções, não sei trabalhar com meus controles. Eu fico nervoso quando faz o que eu quero. Pronto, aí já danou tudo. Via de regra, o sujeito ansioso, ele quer controlar o que está fora do alcance dele. Já dissemos que na sequência vem a preocupação, porque ele não conseguiu controlar. E aí, isto é o convite à ansiedade, que vem e se instala. Você não faz isso, né? Nós estamos só aprendendo aqui para a gente ter um pouco de conhecimento e ensinar os amigos da gente, né? Então, você não tem nada disso, você tá tudo certo aí. Então,
Vamos lembrar da nossa constituição enquanto ser. Lembra que a minha constituição vai além do comum aí, né? Então, olha lá para a nossa imagem que você tem a pessoa representada, a parte física dela, a matéria, a parte energética dela, o duplo etérico, a parte em azul, a parte emocional dela, o campo astral. Então eu tô lá com a minha emoção representado aí. Depois o pensamento, que é o campo mental. E nutrindo tudo isso, você tem a fonte da vida ou o espírito. Então, eu quero que agora você situe aí, você, a sensibilidade do seu olhar. O nosso termômetro vai ser essa figurinha. Agora enlouqueceu, ela pôs uma figura e diz que é termômetro. Estou louca, mas vamos na minha loucura. Então, você tem uma sensibilidade em você. Você sente coisas, você tem sensibilidade. Mas você sente, você percebe, você chega só até o universo da matéria. Só o concreto. O que não mede e não pesa, não vale. Tá. É a sensibilidade de cada um. Ou a sua sensibilidade vai até o mundo energético. Olha, tem pessoas que só vivem no concretão, mas há pessoas que chegam no mundo energético, né? O pessoal da física, por exemplo, sabe que energia é igual a matéria. O duplo etérico aqui, ele é uma emanação do seu corpo físico, né? O pessoal da medicina sabe da energia e sabe do duplo etérico também. Ah, parecido, o pessoal da medicina não sabe. Sabe sim, só que ele usa outro nome. O pessoal da medicina conhece o duplo etérico, o corpo energético, como ressonância magnética. Uma coisa que você emite e uma máquina capta. Até a máquina sabe, mas tem gente que não sabe. Mas deixa pra lá, vamos na nossa. Então aí o pessoal do passe também sabe, do reiki, todos os benzimentos, ele benze e esse benzimento é a energia que ele está elaborando e está passando para outra pessoa, porque a energia obedece a informação. E guarda isso, a energia obedece a informação, nós vamos usar isso o tempo inteiro, tá? E aí há pessoas que a sensibilidade chega no campo emocional e mental. Quem é o pessoal que sabe disso? O pessoal da psicologia, porque está tratando a mente da pessoa. O pessoal da psiquiatria, porque está tratando o mal-estar da pessoa. Ah, mas o da psiquiatria não acredita nas coisas que a gente acredita. Cada um acredita no que quer, porque a crença é livre. Por isso que está aí a nossa escalinha. Eu quero saber, para você, até onde chega a sua sensibilidade? Chega no campo emocional? Chega no campo mental? Porque nós vamos trabalhar com todos os nossos campos para eliminar a nossa ansiedade, tá? Não vou deixar nenhum campo de fora, porque emoção e pensamento você não vê. Para quem gosta de pesar e medir tudo, você sabe que emoção e pensamento você não vê, mas você sabe que existe, que tá ali. Então, essa vitalidade vem pra gente, tá aí, vem da onde? Vem do Criador, vem da fonte da vida, vem da alimentação, vem, tem várias fontes, né? Mas o que eu quero saber agora, onde você se situa, onde que nós podemos colocar a nossa percepção para a gente perceber a nossa ansiedade. Você acha que a ansiedade mora na matéria, no corpo físico? Você acha que ela mora na energia, no nosso corpo etérico? Você acha que ela mora na nossa emoção? Você acha que ela mora no nosso pensamento? Teste número 1. Acertou? Quem pensou que era na emoção e no pensamento, porque você sente aquela angústia no corpo, você sente aquela afobação, então você sente, você não vê, mas você sente. Isto para a gente se situar. E a ansiedade, ela vai causar, então, algumas coisas que vêm para corpo físico, alguns sintomas no corpo físico e alguns sintomas no psiquismo, que é o psiquismo é o campo astral e o campo mental com outro nome. Por que os outro nome?
Porque cada um segue uma linha de pensamento. E quando você estuda várias linhas de pensamento, você consegue fazer o link. Quando você sai da caixa e entra na outra caixa, e na outra, você fala, é tudo a mesma coisa, só que cada um dá um nome diferente. Mas precisa pesquisar, precisa estudar, precisa ir lá ver, né? Então, na ansiedade, aquele cara muito afobado, muito nervoso, muito preocupado, né? Essa preocupação começa no pensamento, começa aqui, e ele sente coisas, e depois isso tudo vem para o corpo. E no nosso próximo encontro nós vamos falar como é que se dá essa passagem, tá? Então, os nossos sintomas físicos hoje, né? Enquanto você vai lá, tá tudo ansioso, você vai lá no doutor. O doutor fala, o doutor, ele trabalha com a sua emoção ou com a sua mente? Não, ele trabalha com o seu corpo físico, ele dá um remédio para você. Então, ele dá um remédio, você toma o remédio dá uma dopada. Então, enquanto o remédio dura, aquele ansiolítico lá, aquele antidepressivo dura, você aproveita para educar a sua emoção, você aproveita para arrumar esses campos aqui dentro, porque o remédio está dando um alívio, o remédio está dando uma pausa. 2 pontos. Meu professor de psicopatologia, professor da USP, psiquiatra, ele diz assim, remédio não cura ansiedade. Ele é um cientista. E ele fala, remédio não cura ansiedade. Falou que eu tomei nota lá e nunca mais esqueci essa frase, porque se o corpo, ele dá remédio, o remédio só vai pro corpo e aí não cura, então eu tenho que procurar do outro lado, eu tenho que ver outras coisas. E no corpo Aparecido, o que que faz? Presta atenção aí pra você ver o que você tem e marca o que você tem, porque nós vamos falar depois. A pessoa pode ter alteração no sono, ela pode ter cansaço. Por que cansaço? Se ela já não dormiu, ela já acorda cansada e fica cansada o dia inteiro. Apetite desregulado, boca seca, calafrio, coração acelerado, né? Então, aí ela fica morta de medo daquilo, ela vai no doutor. Claro que tem, e tem que ir, mas se ele não consertar, você tem que, o coração não é dele, é seu, a ansiedade não é dele, é sua, você que tem que dar jeito nisso. Enquanto o remédio atua, se aproveita o tempo. Enquanto o remédio atua, nós vamos adquirir uma habilidade de trabalhar com a emoção. Nós vamos adquirir com responsabilidade uma competência emocional, tá? Nome assim chicoso para tomar vergonha na cara é competência emocional. Para evitar esse sintoma físico do desconforto abdominal, você vai fazer uma entrevista, você vai fazer um exame, aí fica enjoado, fica com náusea, aí tem gente que tem ânsia de vômito, no dia de dar aula na faculdade a primeira vez, aquele horror, formigamento na mão, a mão fria, suarenta, sabe, movimento involuntário, onda de calor e não era menopausa porque eu tinha 25 anos, então não era a hora da menopausa, pressão, dor de cabeça, respiração ofegante, sensação de desmaio, vertigem, oh meu Deus do céu. E então aí na imagem você tem alguns desses sintomas associados a algum lugar do corpo. Se você não está vendo a imagem agora, depois você vai lá no canal do YouTube, no Mediunidade Clínica, que a aula vai ficar gravada lá e as imagens que ajudam muito a compreensão, você vai vê-las lá também, tá? Ou não vai, você que sabe, a ansiedade não é minha, é sua. Eu fiz a minha parte, eu pus lá, eu arrumei toda a figurinha pra você. Você sabe que eu trabalho pra Deus, não trabalho pra você, eu trabalho pra Deus, né? Então eu tô dando aula e eu falo assim, Deus gosta que faça bem feito, Aparecida. É o meu jeito de tomar conta de mim, né? Aí eu vou lá, eu ponho figurinha, eu escrevo tudo. Às vezes levo, assim, horas pra fazer uma figura. Mas quando eu fiz, assim, primeiro eu tava ansiosa pra fazer a figura. Depois eu fiz a figura. Aí eu falo, ai, que delícia, que gostoso. Eles vão entender. Agora, se você não entra lá, meu amor, se você não vê, isso é com você. Não é responsabilidade minha. Por isso é que eu iniciei a aula falando assim, comprometimento. Compromisso é seu com você. Sintomas psíquicos. Vamos ver os sintomas psíquicos. A pessoa, então, parece um arame farpado.
farpado, nó de arame farpado, né? Ela começa com uma sensação de constrangimento, uma coisa pouca, ela fica sem graça, ou ela tem dificuldade de concentração, ela não consegue se concentrar nisso, ou então ela fala muito apressadamente, ela não tem uma fala calma, pausada. Depois ela vai caminhando com isso, ela começa a ficar agitado, ela quer tudo resolvido. Ai, que nervoso. Então a coisa vai e, sabe, vai crescendo. Não espera aí num crescente. Vai olhando. Você tem uma pequena irritabilidade? Pare e presta atenção. Por que você está ficando irritado? Você tem um medo constante? Você tem um nervosismo de uma coisa ruim que vai acontecer? Você faz medo hoje, preocupação hoje, medo amanhã, preocupação amanhã e depois, e depois, e depois? Abre o olho. Você está fazendo um condicionamento aqui na circuitaria cerebral. Vamos falar dessa circuitaria que quem faz não é o outro, quem faz é a gente. E depois desse bonito serviço que você fez lá dentro, aí vai pro pânico, aquela preocupação excessiva. Tem gente que rói tudo as unhas, né? Aquela sensação de perigo que não passa, o medo de perder o controle de tudo, o medo de enlouquecer. Eu tenho um cliente que chega lá e fala para mim, Aparecida, eu tô com medo. Eu falo, com medo de quê? Vamos ver. Para ancorar o cara aqui na realidade. Não, eu tô com medo de ficar louca. Então, sabe, é um medo de medo de ficar louco, é medo de perder o controle. Então, olha o controlador que mora por trás, né? Educa esse controlador. Nós precisamos de largar a mão de ser um nó de arame farpado, porque desatar nó de arame farpado, meu amor, ninguém vai fazer por você, esse nó é seu. Então, cada dia a gente vai lá fazer uma coisinha, né? E essa ansiedade, todos esses sintomas que a gente viu assim rapidamente, eles foram separados olha, esses fazem parte do transtorno de ansiedade generalizada. É uma ansiedade no geral, assim, que você tem. Vamos olhar os tipos então. Aí você tem fobia social, síndrome do pânico, agorafobia, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático. Uma pincelada de cada um, só para a gente ter uma noção. Se vocês quiserem, depois a gente estuda cada um deles, ou um só, não sei, vocês vão me falando aí, eu vou trazendo a aula, né? Então, no transtorno de ansiedade, essa ansiedade de um modo geral, é o tipo mais comum, mais frequente. O que é isso? É uma preocupação excessiva com as nossas coisas, com o nosso trabalho, com a nossa rotina, o nosso estudo. Eu fico assim preocupada excessivamente. Quando é o excessivo, é quando aquilo me angustia, é quando aquilo me traz sofrimento. Eu gosto de trazer a aula para você bem elaborada, na sequência, com as imagens. Eu faço isso com prazer. Isso não me causa sofrimento, isso é gostoso. Então, não causa sofrimento. Quando prejudica as atividades diárias, quando prejudica a sua qualidade de vida, já virou transtorno, tá? Cansaço, irritabilidade, palpitação, insônia. Virou transtorno. Tem que estar, você tem um pouco, mas sabe, temperatura todo mundo tem, mas não precisa ter 40 graus de febre, né? Na fobia social, gente, é o medo exagerado daquilo que o outro vai falar de você. Na avaliação que o outro faça, será que ele vai rir de mim? Será que eu vou falar? O que será que ele está pensando de mim, né? Pessoas com esse tipo de ansiedade, ela se sente constrangida, não é, por exemplo, a ir a um restaurante, porque, nossa, eu vou chegar lá, vou sentar, será que as pessoas olham para mim, será que não olham? Eu tinha uma moça inteligente, assim, daquelas que passam no exame, mas de uma ansiedade ímpar, e ela ia fazer vestibular, e ela estava a pouco do vestibular. Que o professor faz? Manda fazer aula na classe, manda expor o tema. E coube a ela expor. Gente, ela teve de tudo. Ela ficou doente, ela teve febre, ela teve cansaço, ela teve dor, ela teve tudo. Porque ela estando doente, ela não ia ter que enfrentar a aula. Mas espera, como é que ela vai fazer quando ela for trabalhar?
Não, então tem que cuidar disso. Então foi cuidando aos poucos, e isso tem cura. Não precisa ser assim. Se você percebe algum desconforto por conta disso, o que os outros vão pensar de mim? Eles vão pensar o que eles quiserem. Sabe, você não manda na cabeça de ninguém. Olha o controlador que está por trás, querendo controlar o que o outro pensa. Ai, não, porque ele vai achar isso, ele vai falar aquilo. Tem que fazer direito. Direito segundo os padrões de quem? E a pessoa não nota. Então, você que tem boa vontade com você, você nota. Você vai fazer segundo os padrões de quem? Você deixa o outro fazer o que ele quer e ele pensar o que ele quiser, porque a cabeça é dele. Olha a pretensão. Eu quero mandar dentro da cabeça do outro quando eu não mando nem na minha. Então, a história fica meio que difícil, né? Aí nós temos a síndrome do pânico, que é aquele medão que o cara tem, né? E é um medão de uma coisa assim que vem do nada, é repentino, é inesperado. Atrás da síndrome do pânico tem um processo obsessivo, sabe, gente, do tamanho do mundo. Mas a gente vai falar isso depois. Agora só estou mostrando os quadros, né? Aquele medo terrível, esse medo terrível, o medo é uma sensação. E ele vem para cá e você joga uma descarga de adrenalina na sua corrente sanguínea para você fazer alguma coisa, mas você tá louco com aquele medo, então já atingiu o seu corpo e a adrenalina faz assim a aceleração do batimento cardíaco e parece que você está com falta de ar, o corpo fica tudo descontrolado. Essa é a síndrome do pânico. Precisa ter esses tremores, precisa ter isso. E uma síndrome de pânico, gente, ela leva de 15 a 30 minutos em média. Ninguém morre de síndrome do pânico, tá? Mas a sensação é de que vai morrer. E aí a pessoa fica louca, sai correndo, vai para o hospital e deve mesmo até para passar por um check-up, para o médico falar, olha, você não tem nada no seu físico, cuida do seu emocional. Porque até para ir, né, para ir cuidar do emocional, a pessoa precisa do aval do médico. No nosso próximo item, né, agorafobia. Agora vem de praça, fobia é medo. Então, é medo, um medo desproporcional, um sentimento de insegurança muito grande de estar numa praça movimentada, de estar na fila do supermercado. O supermercado é lugar que tem bastante gente. Como é que essa pessoa faz para ir no transporte público? Como é que ela faz para ela ir no cinema, para ela ir no teatro, para ela ir no banco, para ela ir para a rua? 6 da tarde, né? É uma coisa para a gente ficar atento. Tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Gente, tudo isso está dentro da ansiedade, você entendeu, né? Então, esse transtorno, olha a figurinha do TOC, tem que estar tudo do jeito que eu imaginei. Essa sou eu. Leva 200 horas para fazer uma coisa, porque não ficou bem os conforme, né? Até que um dia eu falei, olha, não ficou, paciência, o que você dá para você fazer hoje é isso, você tem mais coisas para fazer. Então, você mesmo vai educando lá dentro, né? E nós vamos trazer os métodos de educação, porque o TOC é a junção de pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos. Você, meu amor, não é nem o pensamento nem o comportamento, porque pensamento se muda e comportamento se muda também. Ai, que delícia! Você pode mudar as coisas que te fazem mal? É nisso que eu acredito, tá? Então, essas obsessões, elas vão se manifestar através de ideias ou de pensamentos. À medida que eu arrumo um jeito de trabalhar com o pensamento, isso fica melhorzinho, né? E a compulsão. O que é a compulsão, Aparecida? É aquela coisa que você faz repetidamente. Lava a mão 100 vezes por dia. Ora, se você lava a mão 100 vezes por dia, você vai esfolar a pele da sua mão e você vai ficar um tempo lá na torneira e não vai fazer a sua função. Então, vai ser difícil você arrumar um emprego. Você vai ter que ficar um emprego de lavar a mão? É difícil, né? Então, tá mexendo na rotina do sujeito, tá difícil, né? E essa compulsão não é só de lavar a mão. A gente falou essa de lavar a mão, mas pode ser por compra. Não tem gente que acumula lixo, não tem gente que come demais, não tem gente que joga o
dinheiro que ganhou e fica sem nada. Não tem gente que tem mania de arrancar fio de cabelo. Então, sabe, não tem gente que sai contando os quadrados da rua que anda. Então, tudo isso são sintominhas que a gente pode olhar, e tem o estresse pós-traumático também. O que é o estresse pós-traumático? O estresse pós-traumático é assim: já aconteceu a coisa, já passou, mas quando você lembra, você passa mal, você tem aquela crise, você transpira, tá? Que você tenha isso durante uma semana, um mês, você foi sequestrado, dá um tempo para a pessoa se reequilibrar, precisa de um tempo. Faz 1 ano que aconteceu o sequestro e a pessoa ainda tá assim. Não, passou as orelhas da cabeça. Aí eu já vou perguntar, né, o que você ganha com esse processo? Né? Qual é o ganho que você tem com isso? Aí precisa de olhar, precisa de educar esse processo. E aí o cara tem que dar conta das coisas dele, porque é ele que conta, né? Então agora que você escutou tudo isso, se precisar você repete e depois escuta lá no YouTube. Eu quero que você verifique quais emoções que você tem, se a ansiedade permeia a sua vida ou não, e você já tem condição de perceber se ela é, assim, uma ansiedade normal, ou se ela tem uma pitada, né, de patologia, e nós vamos usar um método para trabalhar com isso. Há um passo a passo que eu estou deixando para você ver. Printa a tela para ficar mais fácil depois, né? Primeiro item, eu enxergo a questão, eu enxergo o problema, eu enxergo o desafio, que é isso que nós fizemos agora. Eu tenho que me relacionar com a coisa, conhecer a coisa para ver o que eu faço com a coisa. Você não pode fazer um bolo se você não conhece farinha de trigo. Primeiro você tem que conhecer a farinha de trigo para depois fazer o bolo, né? Então, segundo item, se o primeiro é a identificação, o segundo é a desidentificação. Eu tenho um problema, mas eu não sou um problema com 2 perninhas. O problema está aí, mas ele é o problema. Eu sou maior do que o problema. Eu sou aquele que vê o problema. Eu sou aquele que pode gerenciar essa situação. Quando eu ponho o problema lá e olho para ele, eu fiz uma desidentificação. Eu tenho um problema, mas eu não sou um problema com 2 perninhas e um par de tênis andando por aí. Muito bem. Aí nós vamos, depois que a gente desidentificou, que você pôs ali na sua frente para você olhar, é a hora que a gente pode transformar através dos conhecimentos, dos exercícios, e a gente vai elaborando um pouco a cada dia. E aí a gente integra tudo, porque a gente não joga fora nada, é igual lixo. Eu ponho lixo na rua, jogo fora, joga nada. A coleta pega daqui e põe em outro lugar. A coleta pega daqui e põe em outro lugar. Você não joga o lixo fora do planeta, ele só muda de lugar. Se você mudar também as suas coisas de lugar, eu jogo para lá e me esqueço, eu jogo para cá. Não, o que você faz com o lixo, você recicla. Olha que ideia legal, você recicla o lixo. Então nós vamos reciclar aquelas bobagens que a gente tem lá dentro. Tem meio de reciclar? Tem, e nós vamos falar todos. E a gente vai, depois que você recicla, você usa de novo. Você não reciclou o papel? Reciclou. Agora você usa o papel de novo, numa boa, e pronto. Então, tudo é possível. Vovó diria que Deus dá o frio conforme o cobertor, e que o Pai do céu, quando a gente não anda, ele manda um problema para alertar a gente. Então, a gente vai levantar e vai andar. Isso leva algum tempo? Leva. Quer dizer, então eu reconheço a questão e eu olho com atenção para aquilo, eu estou meio aí num processo, eu vou prestar atenção nisso tudo. Muito bem. Então, o que eu quero que você preste atenção agora aqui, o que a gente fez hoje, o que a gente levou, que vai auxiliar a nossa cura, porque cura é um processo que vem de dentro para fora. Nós falamos do conceito de ansiedade saudável e patológica, você entendeu? Se você não entendeu, você marca, que depois a gente arruma um jeito de refazer isso. Nós vimos a escala para ajudar você a entender, nós fizemos o desenho da sensibilidade do olhar, para você olhar de novo e rever. Nós falamos os sintomas físicos e falamos os sintomas psíquicos da ansiedade, nós falamos do método a ser utilizado durante o curso, nós só não falamos da lição de casa, que falaremos agora. Então, sabe, meus cursos tudo tem lição de casa, né?
Curso, gente, não é terapia. O aluno do curso, ele é capaz de caminhar com a aula, com os exercícios, com as próprias pernas. Quem não consegue caminhar sozinho, não adianta fazer curso, aí precisa de terapia. Há clientes que não conseguem, mas você que me escreveu, você já deu um passo, então você sabe que você pode, que você é para ser aluno, né? Não é para ser cliente. Existem situações de alerta que indicam que o sujeito precisa de atendimento e de atendimento médico, que não é o nosso curso que vai resolver. Então, quem que não adianta participar do curso, não é que não adianta que é ruim, não adianta porque não vai ter o benefício, precisa estar atento, por exemplo, uma piora de humor. A pessoa está muito angustiada, que impede de trabalhar, de agir socialmente, está passando demais da conta, ela começa a viver pensamentos relacionados a tirar a própria vida. Ai, se eu morresse, ai, se Deus me levasse, ai, que vida inútil, né? Tô jogando a toalha. Então, a hora que você fala essas coisas, está na hora de você procurar um seu psiquiatra, tá? Se ele tem uns remédios para dar para você tomar, que você sabe que não vai curar a ansiedade, mas você vai ter um tempo para trabalhar com isso. Se você começar a ter esses pensamentos, que seria melhor que Deus me levasse, né? Isso é um sinal de alerta. Se você tiver aqueles pensamentos ou aqueles impulsos de se ferir a si mesmo, de se rasgar, de se machucar ou machucar quem está ao seu redor, então corre para o seu psiquiatra lá, porque a história tá brava, tá? A pessoa, em qualquer dessas circunstâncias, vai procurar um serviço de saúde. No próximo encontro, eu falo um pouquinho desse serviço de saúde, porque não dá para falar tudo de uma vez. Pensa de que lado você está. Se você está mais para cliente, para aluno, se você está mais precisando do psiquiatra, a gente vai fazer o que for possível e o que for necessário. E na nossa lição de casa, então, você vai arrumar uma caderneta para você, um caderno, um papel de pão, uma pastinha de anotação, alguma coisa que seja para a gente deixar para o nosso curso. Assim, todas as informações do curso você põe lá, porque nós vamos precisar disso. E não é para você pôr receita de bolo lá, sabe? Endereço do namorado. Não. É um caderninho da tia Cida. Quero um caderninho exclusivo para mim. Então, eu quero que você note lá a data de hoje. Põe data que é para saber. E eu quero saber o que você observou de mais importante hoje na nossa fala, quais são as suas dúvidas. Vai ajudar bastante se você fizer uma caminhada aí de 15 a 20 minutos por dia. Depois eu vou explicar por quê, quando chegar lá nessa hora. Você vai tomar conta da sua respiração e vai fazer uma respiração voltada para si, a sua atenção voltada para a respiração de 4x4. O que é isso? Inspira em 4 tempos, segura 4 tempos. 1, 2, 3, 4, segurando. E agora solta. 1, 2, 3, 4, soltando. Ficou vazio. Segura 4 tempos vazio. Faça uma vez comigo. Enchendo. 3, 4. Segura. 3, 4. Solta. 3, 4. Vazio. Então, você faz 10 vezes de manhã, prestando atenção, o ar que entrando, que tá cheio, que ficou vazio, que tá saindo, que tá entrando, que ficou cheio. Ó, direitinho, hein? Não vai me enganar. Vai fazer 10 vezes de manhã, 10 vezes de tarde.
Ai, mas eu vou fazer? Tem um mecanismo entre a respiração e a ansiedade que a gente vai explicar para você ver por que tá fazendo. Gente, se você fizer uma caminhada, nós vamos começar fazendo uma caminhada de 15 minutos por dia. Anda 7 minutos para lá, 7 minutos para cá, pronto, acabou! Será que não pode fazer isso? E isso ajuda aqui, tá? E você faz a respiração que também ajuda aqui. Então, você tá com a sua lição, fica abençoado, morra de saudades minhas, até a semana que vem, porque eu vou morrer de saudades de você, vou vir cheio de lição a semana que vem. Depois você me fala o que tá acontecendo, tá? Fica com um abraço grande, até lá.